Olá pessoal, estamos aqui na nossa, acho que nona aula, né? Nona ou décima aula, não sei, ou é nona ou é a décima aula, mas estamos aí mais da metade do curso. Terminamos poder legislativo, agora vamos falar sobre poder judiciário. Depois do poder judiciário, teremos direitos e garantias fundamentais, certo? E aí a gente vai caminhando para a finalização do nosso curso de Direito Constitucional aqui para o curso de graduação em Gestão Pública, ok? Eu espero que vocês todos estejam aprendendo, não é? Eu não vi nenhuma dúvida sendo questionada no PVAI. É muito fácil você ir lá na tela do PVAI, do lado direito superior, tem um balãozinho, certo? Um balãozinho, clica lá e fala comigo. Manda perguntas, eu estou à disposição. Coloca no chat do vídeo, né? Não colocam nada no chat do vídeo, nem no balãozinho do PVAI, então eu vou tocando a bola e chutando pro gol, tá certo? Aí cabe a vocês perguntarem também, né? Estudar, perguntar, tirar dúvida, falar comigo. Se quiserem, a gente faz uma reunião síncrona pra gente conversar também. Nesse modo assíncrono, eu vou gravando e deixando lá no PVAI para vocês usufruírem nos horários organizados por vocês mesmos. Então vocês têm autonomia. Agora tem que estudar, tem que ler o material que eu disponibilizei, tá certo? E se quiser marcar uma reunião síncrona, estou à disposição. É só marcar comigo, falar comigo pelo PVAI, pela plataforma, tá ok? Fizemos a prova, né? Tivemos bons resultados, acredito. Poucos resultados baixos, né? Alguns medianos e a maioria foram resultados bons. Então, tem tido um bom aproveitamento. Cuidado com a forma de escrita, gente. Eu estou vendo muita palavra errada. Câmera. Se fala câmera, é Câmara dos Deputados. Então, isso é fundamental para qualquer cidadão brasileiro, certo? Não é porque você está fazendo o curso de gestão pública que é fundamental falar certo, não. A gente tem que primar pela correção gramatical sempre. A gente não fala certo sempre, mas é importante a gente primar pela correção, tá certo? Eu tenho visto isso corriqueiramente nos trabalhos de vocês, nas provas, certo? Algumas palavrinhas escritas de forma errada, eu tenho observado isso e tenho tirado ponto. Algumas pessoas têm perdido o ponto porque têm escrito de forma errada. Certo? Algumas coisas, por exemplo, vocês colocaram assim que o Senado tem a prerrogativa de nomear os ministros, de indicar os ministros. Aí você tem que dizer que ministros são esses. Porque se você falar ministro sem indicar qual ministro, eu vou entender que é o ministro do Executivo. E no caso do ministro do Executivo, não cabe nomeação do Senado. Aí é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Nós vimos isso aqui em Poder Executivo. Nós finalizamos o Poder Executivo, depois do Poder Legislativo, Poder Executivo, agora vamos para o Poder Judiciário. Então ninguém pode dizer que não viu. Né? Vocês viram sim, e nós aprendemos aqui exaustivamente. Falamos aqui exaustivamente. Então, não fala lá que o Senado tem prerrogativa de indicar os ministros. Ministro o quê? Ministro dos tribunais. Né? Os tribunais. Não é nem indicar. Quem indica é o presidente. Eles vão sabatinar. Tem uma vaga agora no STF, então eles vão sabatinar o candidato indicado pelo Executivo. Assim funciona. Não é indicação do Senado. Tá certo? Então, que fique bem claro e que vocês não errem mais, tá ok? Então, vou projetar aqui o material, tá certo? Para a gente começar a ver Poder Judiciário, ok? Prestem atenção, toda atenção, projetar. Bom, pessoal, o Poder Judiciário é um dos poderes, né, uma das funções do Estado brasileiro extremamente importantes. Nós vimos nas primeiras aulas que a função típica do Poder Judiciário é julgar os conflitos. O Poder Judiciário tem sido colocado em polêmicas agora com o governo atual, o executivo atual, e a gente tem visto que tem sido acusado de algumas decisões exageradas e tal. O que a gente tem que primar é pela harmonia dos poderes. Harmonia entre os poderes. A desestabilização das instituições, a desestabilização institucional nunca é boa. Pode favorecer a um grupo, a alguém, ao governante, talvez, mas não favorece ao povo brasileiro. Nós sabemos que o Poder Judiciário tem falhas, que o Poder Executivo tem falhas, que o Poder Legislativo tem falhas.
Agora, não devemos primar ou lutar ou defender o fechamento dessas funções estatais, de forma alguma. Elas são importantes, mesmo com falhas. Mesmo com falhas, elas são importantes. Então é fundamental que nós lutemos pela manutenção institucional dessas funções estatais. Portanto, voltemos ao artigo 2º da Constituição, que fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, o Judiciário é uma das funções estatais. Nós vimos que o poder é uno e ele se divide em funções. Uma dessas funções é o poder judiciário, tá ok? Então, no artigo 60, nós temos o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, tá certo? Parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Lembrando que aí nós temos as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas, não podem ser objeto de deliberação ou proposta de emenda, certo? A emenda pode ser feita à Constituição através do projeto de emenda constitucional, famigerada, famosa PEC, a conhecida PEC, proposta de emenda ou projeto de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, né? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, que busca abolir, certo? Está lá, a separação dos poderes. Portanto, a separação dos poderes, ela é cláusula pétrea, tá certo? Ela não pode ser modificada de forma alguma, a não ser em outra Constituição. Nessa Constituição, não. Se tem alguém descontente com essa Constituição, lute para nós termos uma nova Assembleia Constituinte. Agora, a atual Constituição não permite algumas emendas sobre determinadas matérias. Uma delas é a separação de poderes. Então, não se pode conceber um Estado democrático de direito sem um judiciário independente. Então, a autonomia do judiciário é fundamental de todas as funções do Estado, do legislativo, do executivo e do judiciário. Lembrando que o judiciário ele tem essa finalidade precípua, fiscalizar os dois outros poderes, legislativo e executivo, sem invadi-los, mas sempre respondendo às demandas que chegam até ele, até o judiciário. Então o judiciário age sob provocação, né, peticionamento, petição inicial, não é, com ações que ingressam no judiciário, não é, que são, digamos assim, que buscam no judiciário uma resposta determinada. Pode ser bem sucedida ou não, pode demorar ou não, geralmente demora, nós sabemos disso, né? Então, no Estado Democrático de Direito não se admite um judiciário dependente de nenhuma outra função do poder, tá certo? Do poder como um todo. Então, podemos ter executivo e legislativo numa situação de dependência, parlamentarismo, né? Ou de relação aprofundada, que nós chamamos. Quando há um parlamentarismo, você tem um executivo ali ligado ao legislativo, porque quem exerce a função de chefe de governo ou de administrador, de gestor público maior, quem é? Quem é? O primeiro-ministro, indicado pelo legislativo. Então, existe uma relação ali de dependência no parlamentarismo ou de relação aprofundada. Mas o judiciário sempre deve ser autônomo mesmo. Mesmo no parlamentarismo, o judiciário tem sua autonomia preservada. É interessante que essa autonomia seja preservada. Por quê, pessoal? Porque assim o juiz poderá decidir de forma livre, poderá decidir livremente, sem dúvida alguma, qualquer demanda. Certo? A busca é pela autonomia. Nós sabemos que às vezes tem ação política, tem interferência política, nós sabemos disso. Principalmente nos tribunais superiores, a gente precisa ter cuidado, mas o primado é sempre da autonomia do judiciário, em geral, e todo o poder judiciário, seja ele estadual, federal ou os tribunais superiores. Então, o que é que o judiciário faz principalmente? Ele atua sob uma determinada jurisdição. O que é a jurisdição? É o poder de dizer o direito. Resolve conflitos, resolve demandas num determinado espaço territorial, que nós chamamos de jurisdição. Então, a unidade de jurisdição, na verdade, a unicidade de jurisdição significa que o Poder Judiciário ele terá, na verdade, toda a sua ação, toda a sua atuação sobre um determinado território, certo? E, claro, haverá divisão de jurisdição.
Então, se você tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Paraíba tem jurisdição sobre o Estado da Paraíba. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem jurisdição sobre o Estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Justiça da Bahia sobre a Bahia, assim por diante. Certo? O Tribunal Regional Federal tem outra jurisdição. Certo? Então, é importante nós lembrarmos disso. Ao mesmo tempo que há uma unicidade de jurisdição, onde a jurisdição de um determinado órgão judiciário atua, há também uma divisão dessa jurisdição conforme a competência desse órgão jurisdicional. Quem vai dizer isso é a lei. Certo? Agora, lembrando que os tribunais, os órgãos judiciais, eles atuam como órgãos revisionais das decisões administrativas, quando demandado. Quando alguém ingressa com uma ação questionando as decisões do Poder Executivo, por exemplo. Então, a decisão no âmbito administrativo, decisões do Tribunal de Justiça, aliás, do Tribunal de Contas, do Poder Executivo, decisão de valor administrativo, ela não é terminativa. Você pode questionar, certo, junto à Justiça, provocando a jurisdição dos tribunais, do Judiciário, a jurisdição do Judiciário em si, certo? No artigo 5º da Constituição, inciso 55, nós temos que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, esse é um princípio básico, tá certo? Que é pertinente ao exercício da jurisdição. Então, para que eu exercito a jurisdição como poder judiciário? Eu exercito certo? Para receber as demandas. Essas demandas serão livres e atuantes na medida em que há assegurados o contraditório e a ampla defesa. Se alguém acusa, né, outra pessoa, então, num processo judicial ou administrativo, alguma alegação, né, aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerência. Dentro da legalidade, dentro do direito, eu posso utilizar os recursos necessários para me defender, para que eu exerça efetivamente a ampla defesa. O contraditório é a defesa, a ampla defesa, usar os recursos possíveis, cabíveis para essa minha defesa. Então, no mesmo artigo, no inciso 78, nós temos que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, esse inciso foi inserido em 2004, certo? Por força de uma reforma do judiciário, tá certo? Na época, uma primeira reforma do judiciário. E aí você tem o princípio da celeridade. Por que celeridade? Porque nós sabemos que o judiciário é conhecido pela lentidão. A lentidão. Então, foi alçado como direito fundamental a celeridade. A celeridade significa a rapidez, a razoabilidade nos prazos de tramitação dos processos. Portanto, nós temos o seguinte texto: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Alguns dispositivos demonstram a importância de um judiciário independente, tá certo? Quando a gente fala em celeridade, também isso denota a necessidade de um judiciário independente, e para que haja independência ele tem que ter orçamento próprio, certo? Para atuar. No artigo 102, mais à frente na Constituição, nós temos que compete ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, principalmente a guarda da Constituição. Essa é a função primordial do Supremo Tribunal Federal, ser guardião da Constituição Federal. Por isso que é muito importante nós respeitarmos as instituições, porque as pessoas que ocupam as instituições, elas passam. Por mais que demore, elas passam, as instituições não. Quando a gente ataca o STF, a gente está atacando a instituição. As pessoas levam muito a sério e personificam o STF. O STF é falado, é conhecido a partir de determinado ministro do STF. Fulano, Beltrano, Ciclano. Não deve ser assim, nós devemos encarar o STF como uma instituição que tem erros, tem problemas, mas tem acertos também. É preciso olhar, assim como o executivo. A gente não deve olhar para o presidente, sim para a instituição. O presidente passa,
certo? O legislativo também, os deputados e senadores passam também. É importante nós conservarmos esse respeito e a relevância dessas instituições. Lá, voltando para o artigo 5º, no inciso 35, nós temos que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito. Então é cabível qualquer demanda em tese. Porque quem vai dizer se a demanda é possível ou não é o juiz, é o magistrado. É o magistrado. Então a Constituição é bem clara. A lei não excluirá. Eu não posso proibir a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não posso proibir de forma alguma. É possível analisar qualquer demanda, efetivamente. No inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é que significa isso? Significa que nós estamos no Estado democrático de direito. Certo? Nós estamos num Estado democrático de direito. Estado democrático de direito significa que o Estado, nesse Estado, certo, está vigente um padrão de liberdade sob a legalidade. Legalidade. Temos a legalidade como parâmetro de segurança jurídica para nós. Certo? Para nos favorecer, de certo modo, para que nós saibamos quais são as regras do jogo. Portanto, em virtude, como consequência dessa legalidade, não haverá juízo ou tribunal de exceção de forma alguma. Se é juízo e tribunal de exceção não haverá. O que é que significa isso? Significa que eu não terei um juiz ou um tribunal, tá certo, que julgue a revelia desse princípio da legalidade. Tá ok? Então é reconhecida lá no inciso 38 do artigo 5º, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, mais um inciso que se refere diretamente ao exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário. Só quem pode exercer a jurisdição é o Poder Judiciário. E quem tem a primazia sobre o Tribunal do Júri é também o Poder Judiciário. O Tribunal do Júri, ele julga exclusivamente os crimes dolosos contra a vida. E, portanto, isso fica patente, claro, definido, certo, no artigo 5º como um direito fundamental. Um direito fundamental para o acusado, para o réu, e um direito fundamental para a sociedade como um todo, porque tem a garantia que haverá, que poderá haver julgamento para os crimes dolosos contra a vida num conselho de acordo com o conselho de sentença, com 7 membros e um juiz que vai prolatar a sentença a partir da decisão desse conselho de 7 membros. Tá certo? No inciso 57, nós temos que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, esse é o que chama, é o chamado, na verdade, é o chamado princípio da presunção de inocência. Então, presume-se a inocência daquele que não foi julgado em última instância, não cabendo mais recurso. Veja, não basta ser julgado em última instância, é preciso não haver mais recurso, ter transitado em julgado, o que significa que não cabe mais recurso. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No artigo 93 da Constituição, nós temos que a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, a magistratura é uma classe profissional, digamos assim, certo? Que é uma carreira que tem um estatuto próprio, específico, que foi objeto de proposta de lei complementar no Supremo Tribunal Federal. E aí esses magistrados, também com base na Constituição e com base na lei, certo? No estatuto da magistratura, possuem garantias. Certo? Os juízes gozam das seguintes garantias. Veja, mais uma vez é interessante olhar a figura da instituição. O juiz representa o Estado. Importante dizer isso. Tem juízes que são corruptos, tem juízes que erram efetivamente, cometem erros, tem bons juízes, tem juízes competentes, certo? Juízes humanos e eficientes. Sem dúvida alguma, como qualquer classe de trabalhador. Mas nesse caso a gente precisa visualizar a instituição, o Estado, o Poder Judiciário que representa, né, o Estado como um todo,
o estado julgador que vai resolver um conflito, que vai dar uma resposta à sociedade. Então, juízes gozam das seguintes garantias. Primeiro, a vitaliciedade. Ou seja, certo? Que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda de cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitado em julgado. Então, vitaliciedade significa que a partir de 2 anos o cargo é para sempre. Ele poderá ser demitido? Poderá. Sendo julgado por sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum tipo de recurso, foi julgado e perdeu o prazo de recurso, não cabe mais recurso, já tem decisão final, tá certo? Só será adquirida após 2 anos essa vitaliciedade, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal. Então, a lei de organização judiciária vai definir de cada estado como será esse julgamento, certo? Julgamento, quantos votos, maioria absoluta, maioria qualificada, quantidade de votos que vai ser necessário para condenar esse magistrado, tá certo? O inciso 2, inamovibilidade. Você não pode transferir um juiz ao bel prazer. Antigamente era assim. Um político não gostava de uma decisão de um juiz, transferia ele. Hoje não, a partir da Constituição de 88, você tem essa garantia da inamovibilidade, que é muito importante. Dá garantia para que o juiz autonomamente decida, de forma soberana decida, sem estar se prendendo a influências, a pressões externas, de políticos, de pessoas poderosas, de pessoas ricas, Então, inciso 3, irredutibilidade de subsídios. Então, significa que os seus vencimentos, o seu salário não será diminuído, certo? Não será diminuído como uma garantia também. O artigo 52 compete privativamente ao Senado Federal, está lá, privativamente só a ele. Inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. É importante, não é? Está muito em voga essa discussão, quem julga o Supremo, ingressaram com pedido de impeachment de determinado ministro do Supremo, então isso vai direto para o Senado, e o Senado, cabe ao Senado apreciar, apreciar e aí processar ou não, julgar ou não. Nesse caso específico que eu citei agora, o presidente do Senado recebeu, entendeu que não havia nenhum respaldo ali fático, nem nada que pudesse desabonar a conduta do ministro do STF e não tramitou o processo de impeachment, que é um ato muito sério, precisa-se ter muita certeza do que está fazendo, porque ali você está colocando em jogo um magistrado que julga processos. Tá certo? Então, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, certo? O Procurador-Geral da República, PGR, e o Advogado-Geral da União, AGU, nos crimes de responsabilidade. No artigo 93, nós temos lá no inciso 8º, o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Veja, a partir da reforma de 2004, foi inserida essa parte final do CNJ. Então, antes nós tínhamos o quê? A presença apenas do voto da maioria absoluta do respectivo tribunal. Isso condenaria, certo? Ato de remoção, a disponibilidade e a aposentadoria do magistrado, tá certo? Então, hoje, foi acrescentada a partir da reforma 2004 a presença do Conselho Nacional de Justiça como sendo possível se julgar, certo? Esse magistrado a partir do CNJ. Assegurada a ampla defesa, como em qualquer processo, para qualquer servidor público. Considerando que o magistrado também é um servidor público. Então, no artigo 95, nós temos algumas condutas vedadas. Então, no parágrafo único, aos juízes é vedado, inciso 1, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, ele não pode ser político, ele não pode ser empresário, ele não pode fazer nenhuma outra atividade. Só pode atuar exclusivamente como magistrado, a não ser um cargo de magistério.
certo? Inciso 2, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Nada. O salário dele advém do Estado, ele não pode receber nenhum tipo de prêmio, certo? Externo, prêmio que eu falo é pagamento. Pode ser encarado como propina, certo? Custas ou participação em processo. Inciso 3, dedicar-se-á à atividade político-partidária. Ao juiz é vedado dedicar-se, aliás, à atividade político-partidária. Como eu disse, ele não pode ser político, certo? Inciso 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas. Alguém que pague, né, que dê um presente, mesmo que despretensiosamente, né, de forma explícita, não está ali, claro, uma pretensão de, digamos assim, dar uma propina, dar um presente, um agrado, não pode. Não pode de forma alguma. Ok? Um tipo de gratificação. Inciso 5º, exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então ele tem uma quarentena aí de 3 anos afastado para poder voltar como advogado, depois da aposentadoria do afastamento. O artigo 99 da Constituição fala o seguinte: ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Como eu disse a vocês, é fundamental a autonomia administrativa e financeira, certo? Administrativa e financeira para o exercício da atividade judicante e para o exercício da jurisdição. Então, o Poder Judiciário administra seus tribunais, seus fóruns, seus magistrados, seus servidores. Precisa de autonomia para funcionar. Autonomia o que? Administrativa e financeira. Está lá no parágrafo 1º, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na LDO, enviada pelo Executivo, tem lá a proposta do Judiciário também inserida na proposta da LDO, cada ano. Já foi enviada desse ano, inclusive. Então, tem lá a proposta de orçamento do Judiciário. Parágrafo 2º, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados. Então, o encaminhamento da proposta, ouvidos os tribunais interessados. Os outros tribunais interessados, todos são ouvidos e devem ser ouvidos. No artigo 92, são órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o o Superior Tribunal de Justiça. Veja que tem ali inciso 1 e inciso 1A. Significa que foi inserido um novo inciso aí, conforme a reforma de 2004. Certo? Inciso 2, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O inciso 3, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4, os Tribunais e Juízes do Trabalho. 5, os Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 6, os Tribunais e Juízes Militares. 7, os Tribunais e Juízes dos Estados, os TJs, e do Distrito Federal e Territórios. Então, a justiça brasileira se divide entre federal e estadual. Federal e estadual. Nós temos basicamente 2 tipos de judiciário, 2 exercícios de jurisdição, nos estados e o exercício federal, tá certo? Então, o STF, né, seria o órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal seria o órgão de cúpula do Judiciário Federal. Abaixo dele nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Esses 4 tribunais são tribunais federais e que estão ligados, né, nessa gestão federal do judiciário ao STF, em termos administrativos. Não significa que o STF manda nesses tribunais, de forma alguma. Nós temos um órgão regulatório que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Esse é um órgão regulador dos tribunais, de todos os tribunais, inclusive do próprio STF. Então, o STJ, certo? Abaixo dele nós temos os TJs, Tribunais de Justiça dos Estados, os Tribunais Regionais Federais, que são 5 regiões, são divididos, os Tribunais Regionais Federais são em 5 regionais, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região, juízes estaduais ligados aos TJs e juízes federais ligados ao TRF. Lembrando que não cabe ao STJ mandar nesses tribunais, são instâncias recursais. Tendo uma decisão num TJ, tendo uma decisão num Tribunal Regional Federal, cabe recurso ao STJ.
O TST, Tribunal Superior do Trabalho, abaixo dele você tem os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho, também nessa disposição. Não significa superioridade hierárquica, mas é uma organização administrativa. Em termos de gestão, o TST organiza de forma geral a justiça trabalhista. Então, o TRT, você tem lá o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e os juízes do trabalho, ligados ao TRT e ao TST, tá certo? Consequentemente, você tem uma gestão aí dos tribunais do trabalho, certo? Então, esses juízes do trabalho estão ligados ao TRT e ligados ao TST. Aliás, voltando aqui, adiantou um aqui. Bom, Tribunal Superior Eleitoral, certo? Abaixo dele tem os TREs e os juízes eleitorais ligados aos tribunais regionais eleitorais, ligados ao Tribunal Superior Eleitoral. Também a função aí do Tribunal Superior Eleitoral é uma função recursal no âmbito do judiciário. No âmbito administrativo, o TSE organiza todo o judiciário eleitoral no país. Cada estado tem um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral, que organiza o judiciário no âmbito do estado. E nas zonas eleitorais você tem os juízes eleitorais que organizam no âmbito daquela zona eleitoral o processo eleitoral. Certo? Superior Tribunal Militar, abaixo dele você tem os juízes militares. Certo? Então, os juízes militares diretamente se comunicam com o Superior Tribunal Militar, que organiza administrativamente todo o judiciário militar. Então, função típica do judiciário, função típica, função jurisdicional, funções atípicas, funções administrativas e legislativas. Então, manda projeto de lei complementar, de orçamento, organiza seus servidores, seus magistrados, dá férias, paga os seus salários, tem autonomia administrativa. Então, são funções atípicas. Função típica é a função de julgar, função jurisdicional. Certo? Artigo 96 compete privativamente, ou seja, de forma exclusiva aos tribunais, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, cada judiciário tem sua organização interna, tem que aprovar o seu regimento interno e daí, a partir do regimento interno, se organiza administrativamente o tribunal. Tramitação de processo, organização de servidores, enfim, uma série de condutas que são estabelecidas, certo? Nessas leis internas, nessas normas internas aos tribunais, tá ok? Então, nos tribunais estaduais, você tem a Lei de Organização Judiciária, é uma lei que passou pela Assembleia, de proposta do Tribunal de Justiça, e aí ela organiza todo o judiciário no Estado. Artigo 85 da Constituição fala o seguinte, que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Veja, é importante que o Poder Executivo ele tenha consciência de quais são os limites dele. Quais são as 4 linhas da Constituição que ele tem que se ater a elas, tá certo? Então ele não pode ameaçar de forma alguma o livre exercício do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Ou seja, ultrapassar essas 4 linhas. Isso é o que está na Constituição, gente. Não sou eu que estou falando, é a Constituição. Artigo 62, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição, ou seja, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Por que é vedado? Porque aí seria uma interferência clara abarcada pela Constituição. Se a Constituição ela estabelece autonomia administrativa, jurisdicional dos tribunais, do Poder Judiciário, então jamais poderia permitir a possibilidade de edição de uma medida provisória que interferisse na organização dessa função estatal. Então, está muito coerente o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra C, com a perspectiva de autonomia do Poder Judiciário, proibindo que haja edição de medida provisória para interferir
na organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, na carreira e garantia de seus membros. Mas seria fragilizar, se permitisse fragilizar a autonomia dessa função estatal. No artigo 68 da Constituição, nós temos, parágrafo 1º, nós temos que não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar nem legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros não serão objeto de delegação, ou seja, não serão objeto, certo, do texto, certo, de lei delegada, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Então, tá lá. Organizar o Poder Judiciário tem que ter uma lei específica, eu não posso delegar, eu não posso transferir a responsabilidade, tá certo? De forma alguma. Principalmente aquela que diz respeito à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. É o mesmo texto lá da vedação em relação à medida provisória. No artigo 98 da Constituição, na Constituição nós temos que a União, Distrito Federal, e nos territórios, na verdade eu acho que aí é na União, no Distrito Federal e nos territórios, e dos estados, voltando, essa escrita está equivocada, né? Está lá no site do Planalto, a União, o Distrito Federal e os territórios e os estados criarão, parágrafo 2º, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça, nunca para remunerar juízes ou pagar qualquer tipo de gratificação, como se fosse um favor, de forma alguma. Esse dinheiro será destinado para a gestão do judiciário, que não inclui o pagamento desses profissionais. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os juízos, prover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição, conforme os ditames da Constituição. Isso tudo faz parte da autonomia do judiciário. Propor a criação de novas varas, novas unidades judiciárias, prover concurso público para seus cargos, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi criado sob muita polêmica, porque se tinha muita discussão de que quem regula o judiciário? Tudo bem, o judiciário regula os demais, mas quem regula o judiciário? Aí se criou o CNJ, lá no artigo 103b, Conselho Nacional de Justiça, compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitido uma recondução, certo? Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal. 3. Um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 4. Um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ok? Um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tá certo? Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, e um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 13, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Artigo 103, parágrafo 4º, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto do Magistrado, o seguinte, a magistratura o seguinte. Então, lembrando, qual a função do CNJ? O controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Então, o controle dele está sob a gestão do judiciário e não sobre a sentença dos magistrados. Então, não é um controle, porque foi o que se debateu à época, até hoje ainda se fala,
Não se pode controlar a sentença de um juiz. Né? Então, a reforma foi nesse sentido. Não se controla a sentença dos juízes, mas se controla a gestão do judiciário. Né? E aí do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais. Aí são os deveres de prolatar a sentença, não se entra no mérito da decisão. Né? Então, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura podem expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. Então, no sentido de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, o CNJ poderá expedir atos regulamentares, tá certo? Portarias, instruções normativas no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Então, para zelar pela observância do artigo 37, né, da Constituição e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, né, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Veja, além do Tribunal de Contas da União e outros órgãos administrativos, como as corregedorias do Judiciário, né, que tem seus órgãos próprios de fiscalização interna, nós temos o CNJ. Então, o CNJ zela pelo cumprimento do que está posto no artigo 37. E o que é que está posto no artigo 37? Os princípios da administração pública, legalidade e transparência, certo? Publicidade, eficiência, tá certo? Isso está posto no artigo 37. E ele vai zelar pelo cumprimento desses princípios e todos os artigos e incisos e parágrafos e letras que estão ali no artigo 37, podendo desconstituir esses atos, desfazer esses atos, revê-los ou fixar prazo para que os tribunais adotem providência específica. É uma espécie de instância recursal administrativa. Lá no inciso 3º, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Judiciário oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Veja, primeiro você tem os órgãos do judiciário. Segundo, você tem os órgãos fora do judiciário que exercem uma atividade que auxilia o judiciário de forma delegada. São os cartórios. Né? Nas cidades que vocês moram, tem os cartórios, cartório de ofício, cartório de notas, cartório de nascimento, de óbito. Você vai lá pegar uma certidão. Então, esses cartórios, eles exercem uma atividade delegada. Então, qualquer irregularidade que aconteça nesses cartórios, cabe denúncia aos órgãos internos dos tribunais, porque esses cartórios estão sob a jurisdição de um tribunal de justiça, cabe denúncia às corregedorias, como também cabe denúncia, sem dúvida alguma, ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, certo? Então, vai ser investigado, vai ser feita uma sindicância, se for necessário, vai ser feita uma apuração. É o que deve ser feito. Inciso 4, representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Então, veja, nós estamos diante de um órgão de natureza administrativa, portanto, vai ser apurado no seu interior os deslizes, os problemas administrativos. Então, o que for fora dessa seara, remete-se o processo para outros órgãos. No caso de crime, cometimento de crime, abuso de autoridade, certo? Crimes contra a administração pública, aí cabe a comunicação ao Ministério Público para o devido processamento. Inciso 5, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Pode rever. Foi julgado no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, cabe ao CNJ rever em menos de um ano. Então, o CNJ funciona como instância recursal também, administrativa. Inciso 6º, elaborar semestralmente relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do judiciário. Então, cabe também ao CNJ verificar a celeridade das atividades judicantes dos juízes, das atividades de exercício referentes
ao exercício da jurisdição. Se a sentença tem sido prolatada a contento, se as pessoas têm sido atendidas de forma correta, cordata, se os procedimentos tramitam de acordo com a legalidade. Inciso 7º, elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, o CNJ manda esse relatório para o STF lê na abertura da sessão legislativa a cada ano. Então, veja, vocês estão compreendendo, acredito eu, que o CNJ é um órgão de gestão, principalmente de gestão, que vai acompanhar os tribunais no desenvolvimento das suas atividades de gestão. Então, esses tribunais possuem uma importante atividade de gestão, sem dúvida alguma, e precisam ser acompanhados na gestão. Inclusive, muitos tribunais têm contratado gestores profissionais para deixar essa tarefa de gestão na mão de pessoas comprometidas com essa técnica, com a ciência da administração, com a gestão pública, seja no RH, seja no setor de compras, certo? Setor de contratações. Então é importante colocar pessoas da área de administração, da área de gestão pública. Importantíssimo. Então, essa foi a aula de hoje. Daqui a uma semana nós voltaremos. Não deixa dúvida acumulada. Pergunta lá no chat do PVAE, da sua plataforma de apoio ao estudante, ou aqui no chat do vídeo, tá ok? E a gente vai se comunicando. Estou disponível, estou aguardando as dúvidas. Até agora não chegaram, mas estou aguardando essas dúvidas. Então, um abraço, bom feriado, bom final de semana, fiquem com Deus.